Romanos, capítulo 7, versículo de 1 a 25. Eu lhes falo, irmãos, como a pessoas entendidas em lei. Vocês não sabem que a lei domina o homem só enquanto ele vive? De fato, por lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morre, ela fica livre da lei que a ligava ao marido. De modo que ela será chamada de adúltera se viver com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo. Mas, se o marido morre, ela fica livre da lei e não se torna adúltera se viver com outro homem. Do mesmo modo, meus irmãos, também vocês, pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, aquele que foi ressuscitado dos mortos, para produzirmos frutos para Deus. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, estimuladas pela lei, agiu em nossos membros para produzir frutos de morte. Mas, agora, fomos libertados da lei, ao morrermos para aquilo que nos mantinha prisioneiros, de modo que podemos servir de maneira nova segundo o Espírito, e não segundo a velha maneira da letra. Então, o que vamos dizer? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. No entanto, se não fosse a lei, eu não teria conhecido o pecado. De fato, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçar. Então o pecado, aproveitando a oportunidade do mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Com efeito, sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei, mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri. O mandamento que deveria levar-me para a vida, acabou levando-me para a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade do mandamento, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa. E santo, justo e bom é o mandamento. Mas, então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De jeito nenhum. Foi o pecado que, para se mostrar como pecado, produziu a morte em mim, servindo-se do que é bom. E isso para que, através do mandamento, o pecado aparecesse em toda a sua realidade. Sabemos que a lei é espiritual, mas se eu sou de carne, vendido ao pecado. Com efeito, não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas se faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que o faço, mas o pecado que mora em mim. De fato, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois há em mim o desejo do bem, mas se não a capacidade de fazê-lo. Com efeito, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. E se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que mora em mim. E assim encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal, porque em meu íntimo a lei de Deus me agrada. Mas se em meus membros vejo outra lei, que está em guerra contra a lei da minha razão, e que me leva prisioneiro à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças se deem a Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Portanto, com a razão eu sirvo a lei de Deus, mas se com a carne sirvo a lei do pecado.